professor 3 apresentações. Inicialmente, é com muita honra que nós convidamos para falar sobre Revolução Digital na Saúde, uma nova era, o professor Alexandre Taleb. O professor Alexandre Taleb é médico oftalmologista, professor e coordenador do Núcleo de Telemedicina e Telesaúde na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e CEO na Virtual Doctor Telemedicina. Dr. Alexandre Taleb, que fará uma apresentação compartilhada com o Dr. Chao Lung Wen. Com vocês, Dr. Alexandre Taleb. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Márcia. Obrigado, Cristiano. Obrigado a toda a comunicação organizadora pelo convite de poder estar aqui com vocês. É um grande prazer a gente poder ter na nossa cidade aqui em Goiânia um evento tão importante como esse, que discute coisas tão fundamentais para pensarmos o futuro da saúde, não só do nosso país, mas principalmente voltado para aquelas pessoas com quem nós nos importamos mais, que são os nossos pacientes. Se puder colocar os meus slides, por favor. A gente vai conversar sobre uma revolução digital na saúde, uma nova era. Essa palestra ela vai ser compartilhada. Eu vou só fazer uma introdução. O professor Chao está conectado conosco desde São Paulo. O professor Chao é professor da USP de Telemedicina, tem um currículo invejável, como ele vai compartilhar com vocês. E a gente, professor, bom dia, boa tarde, professor, que bom estar aqui contigo, Chao. Vamos lá, vamos para a palestra então, para a gente não perder tempo. Então nós vamos conversar sobre o que é essa revolução digital na área da saúde. Mas de qual revolução digital que a gente está falando? Vocês viram nas palestras anteriores uma série de termos e uma série de tecnologias que estão já fazendo parte da nossa vida e que fazem diferença. Nós estamos falando de telemedicina, nós estamos falando dos vestíveis, dos sensores que coletam dados e que nós colocamos no nosso pulso, colocamos no nosso peito, colocamos nas nossas roupas. Nós estamos falando de Big Data, da capacidade de coletar e gerenciar todos os dados que são gerados. Nós estamos falando de inteligência artificial, o que ela vai ser capaz de fazer, o que ela já é capaz de fazer. Ou a gente está falando da descentralização do controle de todos os dados através da blockchain. Nós estamos falando de empoderar o paciente para que ele possa fazer melhor o autocuidado de si mesmo. Nós estamos falando de prescrição social, que significa que às vezes, além de eu fazer uma prescrição clínica ou cirúrgica para o meu paciente, eu também posso passar para ele um aplicativo específico para que ele possa fazer um gerenciamento e um controle da sua doença com pares que tenham a mesma doença. Prescrição social é algo que vocês vão ouvir falar muito ainda. A gente está falando de melhorar a jornada do paciente, a gente está falando de medicina personalizada. De que revolução digital que a gente está falando? A gente está falando de design babies. Daqui a 25 anos, os europeus acreditam que esse vai ser uma das principais novidades que a gente vai ter na medicina, a capacidade de fazer o design de seres humanos novos. E as implicações éticas disso? E toda a questão humana e ética que está envolvida. A gente está falando de NFTs, da possibilidade da interface cérebro-computador. Estamos falando de robótica, impressão de órgãos em 3D. De que revolução que é essa? É a nanotecnologia, implante de chips ou pequenas câmeras que também possam fazer exames conosco? Nós estamos falando de tecnologia contra o envelhecimento, que nos permitam viver mais e melhor? Nós estamos falando de genômica? Nós estamos falando de realidade aumentada, virtual, metaverso? O professor Chao vai endereçar várias dessas tecnologias com vocês. E, na verdade, a gente está falando de tudo isso. Só que tudo isso não é novo. Tudo isso não está acontecendo agora. Tudo isso vem acontecendo há muito tempo. E a gente se sente assim de vez em quando. A gente não sabe se está perdido ou muito perdido. Para qualquer lado que for, não está fácil. Mas a gente precisa entender que todas essas tecnologias, e a telemedicina é uma dessas tecnologias, uma dessas estratégias, e eu gosto de definir telemedicina como uma estratégia, que significa um novo modo de cuidar. Do mesmo jeito que eu cuido do meu paciente, ora clinicamente, ora cirurgicamente,
eu também posso e consigo cuidar do meu paciente virtualmente quando ele assim necessita. Eu vou passar um vídeo para vocês que tem 12 anos de idade. Há 12 anos atrás, se pensava numa forma de melhorar a jornada do paciente com novas tecnologias que estavam surgindo. Então, eu vou apresentar uma paciente para vocês que está fazendo a sua ginástica diária. Ela é diabética do tipo 1, está fazendo a sua corrida, e quando ela corre, ela tem um sensor no seu relógio que capta os seus dados, a sua performance, e transmite esses dados automaticamente para o hospital que a cuida. Lá, o seu gestor de saúde recebe esses dados e avisa para a Sabrina que ela precisa voltar para uma nova consulta para fazer uma nova hemoglobina glicada. Quando ela chega em casa, ela vê que ela tem um aviso novo do seu gestor de saúde. O que ela vai fazer? Ela vai conectar com esse gestor online, passar os dados para ele da sua performance física, analisar esses dados todos e, baseado na opinião dele, agendar a sua nova revisão. Isso há 12 anos atrás, será que algum dia ia acontecer? É difícil imaginar isso hoje? Ou nós já estamos fazendo isso? O hospital que recebe a Sabrine, na verdade, o clínico, o endocrinologista que cuida dela e de outros pacientes internados, ele sabe que ele tem um paciente para ver, recebe uma informação de em que quarto que esse paciente está. O paciente está lá assistindo seu Netflix, recebe a indicação que ele precisa tomar um remédio. Pega o remédio, seleciona que vai tomar, e ao reposicionar o remédio sobre a mesa, automaticamente é dado baixa e checado que esse remédio foi ingerido corretamente pelo paciente. Quando o cuidador dele, o endocrinologista, vai para lá, ele precisa de um aparelho para avaliar o fundo de olho desse paciente. Localiza, identifica, capta a imagem, inteligência artificial seleciona que há vasos anormais, e esses vasos anormais precisam ser tratados. Isso já vai automaticamente para a ficha do paciente, um tratamento é organizado para que esse paciente receba uma injeção intravítrea, e o paciente volta para assistir o seu Netflix, enquanto o colega, que já avaliou o paciente, vai agora discutir os dados para uma segunda opinião com o oftalmologista que ele precisa, para decidir que tipo é o melhor, qual a melhor forma de cuidar desse paciente. Então ele entra num consultório comum, um consultório compartilhado, isola esse consultório para que ele tenha privacidade, aciona a tela, tem acesso a pessoas ligadas à área de pesquisas clínicas, ligadas à área de segunda opinião médica formativa, os dados são analisados, são avaliados e a melhor conduta é tomada. Sala liberada, ele volta. Tudo isso gasta muita energia, né? Vamos carregar o tablet? Deixa aí. Cada sala tem o seu, não pertence a ninguém, são bens de consumo comuns. E esse mesmo hospital é o hospital que vai receber a nossa paciente, a Sabrine, que chega então para fazer o exame que lhe foi agendado. Ela abre uma carteira digital. Quantos de nós não temos uma carteira digital? Seleciona se é o cartão de crédito ou se é o cartão do plano de saúde dela. Uma vez feita a seleção, uma vez separado isso, ela escolhe o exame, paga e segue. E segue para onde? E segue para frente. Para onde nós queremos levar esses pacientes. Para o futuro da saúde. Aonde nós queremos estar daqui 5, daqui 25 anos. Aonde nós queremos possibilitar que essas tecnologias que hoje estão sendo desenvolvidas possam fazer parte da nossa realidade futura. Porque hoje nós colhemos os frutos das tecnologias que vinham sendo desenvolvidas há 10, 12, 15 anos atrás. Toda essa integração, nós, enquanto médicos, enquanto gestores, enquanto acadêmicos, enquanto pensadores, precisamos transformar. Porque o que se espera, o que a população acredita que a gente vai ter daqui 25 anos? Uma profissão de designer de bebês.
nanotecnologia, redesenho hospitalar, pesquisa anti-idade, interface cérebro-computador. Hoje a gente vive uma realidade que para muitos era impensável há muitos anos atrás. Mas a gente sabe que a estrada ainda é muito longa. E tem muita gente que puxa para um lado, tem muita gente que puxa para o outro. Mas independente dos pensamentos, sempre tem um ponto de convergência que a gente precisa encontrar. E é nesse ponto que, avaliando e corrigindo o rumo, nós seremos capazes de entregar uma gestão perfeita de experiência para os nossos pacientes.